contando com a participação do jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia. Quaquá, o presidente Lula, numa entrevista à Rádio e Televisão Portuguesa, RTP, disse que o julgamento do Mensalão foi 80% político e 20% jurídico. Você concorda com essa equação? O presidente Lula é generoso, eu diria que foi 100% político, né? O ministro Zé Dirceu comprova, e aí você pode ir na página do ministro Zé Dirceu, na internet, no blog do Zé Dirceu, e você vê que há provas contundentes de que ele nada fez. Então, nesse país, hoje em dia, com o judiciário conservador, uma outra reforma que nós temos que fazer é a reforma do judiciário. Você, de 500 juízes, você pega um pobre, de origem pobre. Então, é um poder que não tem eleição, não passa pelo crivo popular. Você podia ter exigências de formação profissional, de qualificação na área do direito, mas o juiz tinha que ser eleito. Por que eu, prefeito, sou eleito? Os deputados são eleitos. Por que o juiz não é eleito? Por que ele não passa pelo clamor popular? Ele é um poder acima das classes sociais, ou seja, é um poder de classe social, onde só os ricos têm direito a ser seus juízes. Você vê, por exemplo, o fato objetivo, você citou agora o ministro Zé Dirceu, da situação dele, que foi condenado em regime semiaberto, mas é mantido em regime fechado na Papuda. Como é que o senhor vê esse fato? Eu tenho visto na internet algumas manifestações de pessoas que têm até divergência política com o ministro Zé Dirceu, mas que dizem que essa situação é uma situação absolutamente inaceitável. Como é que o senhor vê isso? Você vê, o Daniel Dantas, nas operações federais, que é um grande banqueiro brasileiro, teve uma liminar aprovada pelos ministros do Supremo Tribunal, soltando ele da cadeia rapidamente. Eu nunca vi a Rede Globo cobrar se a cadeia do Daniel Dantas tinha televisão ou se tinha luz. E o ministro Zé Dirceu, porque foi o arquiteto da transformação no Brasil, porque lutou a vida inteira para que esse país fosse mais justo, mais igualitário, está trancafiado na cadeia irregularmente. Foi condenado ao regime semiaberto, está no regime fechado. Então, por que essa justiça é uma justiça de classe? Tem lado na sociedade. Essa justiça tem lado na sociedade. Uma das reformas que nós temos que fazer é a reforma do judiciário. Caio. Mas, Quaquá, o senhor acha que a prisão do Zé Dirceu e de outros petistas pode influenciar o resultado das eleições de outubro? E pegando um pouquinho do que o senhor falou no final do último bloco, o ex-presidente Lula está no banco para esse jogo. Mas, de acordo com a atuação do time atual, você acha que ele pode entrar nesse segundo tempo, em vez de esperar só para 2018, ele pode entrar em campo nesse segundo tempo, como bem lembrou o Ricardo aqui também? Só que nessa eleição ele está no banco de técnico. Ele é o técnico da seleção nesse jogo. Eu acho que não, acho que a presidenta Dilma, com todos os problemas que o Brasil passou nesses 4 anos por conta de crises internacionais, eu tenho andado por aí, eu fui à China agora, eu tenho andado, você vai na Europa, é um desemprego, é uma tragédia social, é uma barbárie social. E aqui no Brasil a gente vive com salário aumentando, a gente vive as condições de vida do povo brasileiro, embora não nas condições que nós queremos melhorar muito mais, mas as condições do povo brasileiro são muito melhores do que todos os países do mundo. Então nós vivemos nas condições razoáveis, nós vamos contar isso na eleição, nós vamos discutir isso na eleição, nós queremos dialogar com o povo brasileiro e mostrar, querem voltar ao período em que o salário mínimo era menor do que $100, na época do Fernando Henrique, do Aécio Neves, onde o salário mínimo era de $70, onde diziam que se a gente aumentasse o salário ia dar inflação? A crítica que tem sido feita à condução da política econômica. Há muita crítica à gestão do Guido Mantega, há muita crítica por conta da inflação, ainda apresentar sinais remitentes, ela está lá dentro da faixa, mas bem acima da média. Há críticas também em relação à nossa balança de pagamento, há um desequilíbrio nas exportações, ou seja, se compra, se importa muito mais do que se exporta, caiu muito a exportação, enfim, um desequilíbrio nas contas externas. Como é que o senhor vê esse conjunto de críticas à política econômica? Você diria, não, mas Lula sofreu durante a campanha a questão do impeachment, mas Lula tinha um momento da economia muito favorável. Não havia crítica à política econômica dele. A gente sabe que a questão econômica tem um impacto direto no bolso do eleitor e, por conseguinte, no voto. O Lula enfrentou aquela crise do superprime americano, que foi uma crise bravíssima. 2008. Ele disse que essa crise vai chegar no Brasil como marolinha. O próprio Delfim Neto diz que a atuação pessoal do Lula, pedindo para que as pessoas consumissem e gerando um ciclo virtuoso
foi fundamental para a recuperação da economia. O presidente foi muito corajoso ao colocar a sua credibilidade ali pedindo para o pessoal consumir. Então, o Lula enfrentou aquela crise. Eu acho que o nosso modelo, eu faço uma crítica à esquerda. Eu acho que a gente precisa reduzir juros, precisa fazer uma poupança para investir mais na infraestrutura no Brasil. Tem investido, o governo tem feito isso, mas tem feito, ainda tem no Congresso Nacional e na base de apoio, ainda tem muita gente conservadora. Então nós temos que dar uma quebrada no poder dos bancos no Brasil. A reforma bancária é outra coisa. Precisamos botar dinheiro na economia, precisamos investir na indústria, na inovação tecnológica, para ter um novo modelo. E esse novo modelo depende muito da política. O presidente não faz tudo aquilo que quer, faz o que as condições permitem. Ou você acha que o Eduardo Cunha, liderando uma bancada de 250 deputados, aquele bocão lá no Congresso Nacional, nós vamos conseguir aprovar as reformas que o Brasil precisa? Então o povo precisa saber também que precisa votar agora para deputado de esquerda, deputado que tem um compromisso com o Brasil. Você não pode votar num deputado que é banqueiro ou que é aliado dos latifundiários dos banqueiros, porque quando ele for para o Congresso Nacional, ele vai defender não o teu interesse, o interesse do povo, ele vai defender o interesse do banqueiro. Por isso que nós temos dito aqui no Rio de Janeiro, nós queremos fortalecer o núcleo de esquerda na Aliança Nacional, para a gente poder depender menos dessa aliança conservadora. Como é que o senhor vê? Aqui no Rio, o PT rompeu a aliança com o PMDB. Ainda participa, obviamente, da prefeitura, ele elegeu o vice-prefeito, participa da aliança municipal, mas em nível estadual não há relação mais entre PT e PMDB. Até, o senhor disse aqui agora, ainda há pouco, enumerou uma série de divergências do campo ideológico entre os dois partidos. Como é que o senhor vê, então, essa aliança que novamente se estabelece para a reeleição da presidente Dilma, exatamente com o PMDB, tendo como vice novamente o vice Michel Temer? Olha, hoje, as condições políticas do Brasil hoje empurram o nosso projeto nacional para a necessidade de uma aliança com o PMDB. Não é nem pela questão eleitoral, nós já ganhamos eleições sem o PMDB. O Lula foi reeleito em meio à crise de 2005, foi reeleito em 2006 sem o PMDB. Mas hoje no Brasil, com a configuração do Congresso Nacional que nós temos, não se governa sem as forças conservadoras. O povo elege uma maioria conservadora no Congresso Nacional. E não adianta querer impor a nós que não faça uma aliança para ter maioria no Congresso. Porque sem maioria no Congresso, nem as reformas que nós fizemos, que são reformas de baixo impacto, reformas ainda muito leves, nem essas reformas conseguiríamos fazer. Para fazer as grandes reformas que o Brasil exige, essas que nós estamos falando aqui, a reforma tributária, onde se tribute mais o rico, as grandes fortunas, as grandes heranças e não o salário dos pobres, onde a gente faça uma reforma bancária, onde o banqueiro tenha que investir na produção e não na ciranda financeira, onde tenha a reforma educacional, onde tenha uma reforma política, onde tenha financiamento público de campanha e não os empresários comprem os políticos, como é hoje, financiam suas campanhas para depois ir lá no Congresso Nacional defender os seus interesses. Ou a gente consegue mudar o Congresso Nacional para fazer grandes reformas, ou então o governo vai ter que ficar a vida inteira refém dessas alianças conservadoras. Caio. Prefeito, mas não é conflitante o seu discurso com o que a gente viu segunda-feira, quando estivemos juntos no anúncio da aliança entre o PT, do senador Lindenberg Faria, para o governo do Rio, com a deputada federal Jandira Fegali, quando foi falado do PCdoB, que é do campo de esquerda, quando foi muito falado na tentativa do PT de trazer também o senador Lindenberg Farias, que é deste campo conservador, o senador Marcelo Crivella, que é deste campo conservador. O PT também faz parte do governo Eduardo Paes, que faz parte da avaliação de vocês mesmos, de um governo conservador. Não é conflitante? Como é que o eleitor ele vai discernir uma coisa da outra? Não vai confundir o eleitor esse discurso, prefeito? Eu acho que não. Como você disse o seguinte, a política são suas condições. A questão do Eduardo Paes, nós não vamos misturar, nós estamos numa eleição estadual. Nós vamos ter cada momento com sua cruz. Nós vamos ter essa discussão, nós vamos ter que fazer a partir de 2005, 2015, 2016, nas eleições municipais. Aí nós vamos discutir a questão municipal aqui do Rio. Já foi um grande feito do PT do Rio de Janeiro ter saído do governo Cabral. Nós fomos impedidos, na verdade, por uma questão, uma necessidade nacional de manter uma aliança que fizesse essas reformas que nós fizemos no Brasil, nós fomos impedidos de disputar eleições aqui no Rio de Janeiro. Nós retomamos o PT para seu leito à esquerda, para sua trajetória de esquerda. A partir do momento em que o PT veio para a esquerda, novamente, nós conseguimos que o PCdoB consolidasse uma aliança conosco, nós estamos construindo uma aliança à esquerda. Aí você disse do Crivella. Sim. Obviamente que nós temos uma tática eleitoral. O Crivella é um candidato importante.
Se o Crivella vier a somar numa aliança, não será afastado, o que não significa que o núcleo político dessa aliança que vai eleger Lindbergh governador do Rio de Janeiro é um núcleo de esquerda. É um programa de esquerda, é a retomada da esquerda no Rio de Janeiro. Isso nós não abrimos mão. Mas o PT cederia, Mas o PT cederia, por exemplo, a cadeira de vice-governador ao senador Marcelo Crivella, sem que ele colocasse nenhum dos projetos dele, nenhuma das ideias dele que são do campo conservador? Eu vou fazer um pedido para que o senhor responda logo após os nossos comerciais. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Rio.